Eu tenho uma reviravolta agora. Lembra desse menininho? O Gael, de 3 aninhos, sorriso tão lindo, um verdadeiro anjo. A mãe dele, a Andréia, de 38. A Andréia é aquela mulher que foi presa por ter apertado o pescocinho do próprio filho até a morte. Atenção, vem reviravolta nessa história. Existe um laudo médico que pode tirar essa mulher de todas as complicações que ela tem com a justiça. Tanto que quem analisou essa mulher, Altair, disse que, de fato, acredita que ela realmente não se lembra de quando tirou a vida do próprio filho. Meu Deus. Não, a mãe matou, mas espera aí, a gente tem como explicar. O que poderia explicar uma coisa dessas? A gente tem que entender o que a polícia chegou e como ela chegou a isso, né? Com certeza foi feita alguma coisa aí, alguns testes para que seja provado, né? Os médicos tentam explicar. Põe no ar. O laudo psiquiátrico muda o rumo das acusações. Andréia está presa desde o ano passado por ter assassinado o filho Gael, de apenas 3 anos. Um menino sorridente, carinhoso e brincalhão foi agredido e asfixiado até a morte. Mas segundo um laudo feito por peritos, Andréia, que está presa em caráter preventivo, pode agora responder a esse processo fora da cadeia. Isso porque um laudo psiquiátrico apontou o diagnóstico de transtorno dissociativo para Andréia. Esse transtorno significa a perda momentânea da consciência, da capacidade motora e influi também no comportamento. Isso provoca diretamente um apagão e um descontrole emocional no portador desse transtorno. Tivemos acesso ao laudo feito pelos peritos. Nele, Andréia conta que no dia do crime se sentia sobrecarregada e cansada, com dificuldade em organizar a mente. Lembra-se no dia de estar com o corpo quente, não consegue se recordar dos fatos, relata apenas que perdeu um filho que amava muito e que não vê mais sentido em sua vida desde então. Gael foi morto dentro da cozinha da casa onde a família morava, na região da Bela Vista, área nobre de São Paulo. Dentro do apartamento estava toda a família. Foi a avó da criança que viu quando Gael seguiu até a cozinha e logo em seguida chorou. Depois a idosa ouviu um barulho e encontrou a criança coberta com uma toalha e Andréia em choque. Socorristas foram chamados, mas Gael já estava sem vida. Ainda segundo dados da Polícia Civil, Andréia já teria passado por pelo menos 3 tratamentos psiquiátricos. O primeiro em 2009, o segundo 2 anos depois e em 2014 chegou a ser internada por 1 mês. Em 2020 passou a se sentir fragilizada por conta da pressão psicológica e o isolamento social provocado pela pandemia. Ainda durante o relato dado para a análise médica, Andréia informou aos médicos que não relata ter sentido sintomas de nada muito grave na época, mas disse ter sentido sensações que já haviam sido apresentadas durante surtos anteriores, como, por exemplo, choques nos braços e nas costas. Disse também que no período em que Gael foi morto, ela ouvia barulhos, mas não sabia de onde eles viriam, não via nada próximo a ela. E diz também sentir muito medo e sensação iminente de morte. Uma mulher que, segundo os médicos, apresentou crise de choro quando ouviu o som de crianças. O destino de Andréia agora fica nas mãos da justiça, já que o perito que determinou que a mãe não tinha consciência do que estava fazendo quando matou o filho sugere tratamento psiquiátrico compulsório em regime de internação. Mas até o fechamento dessa reportagem, não recebemos nenhuma resposta por parte do Tribunal de Justiça de São Paulo. E a justiça toma uma decisão, e a polícia também, não porque a mulher disse que ela tem algum tipo de transtorno, mas sim porque os médicos conseguiram testificar isso. Exatamente. O que a justiça vai fazer agora é o seguinte, ele vai analisar isso, o Tribunal de Justiça que vai determinar se eles aceitam ou não esse laudo. Tem que deixar isso muito claro. Agora, outra coisa, Passar, que a gente tem que falar muito objetivo aqui é o seguinte, uma pessoa que tem intenção de matar uma criança de fato, de verdade, geralmente ela premedita isso. Mas ela fez isso com pessoas dentro da própria casa. A própria mãe dela estava lá, a avó da criança estava lá. Então, realmente, dá-se a entender que foi um surto, infelizmente.